Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 37. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, por ter me dado graça para chegar aqui, ao pastor Eliseu, pelo convite, toda a liderança, pela confiança, e também aos meus pais, né, que eles sempre me dão o apoio necessário e me trouxeram até aqui hoje. Nós vamos ler do versículo 3 até o 5. Todos os irmãos acharam? Amém? Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. Amém, irmãos, até aqui. Quando perguntei para o pastor Eliseu se tinha algum tema, não tinha, então fui perguntar para Deus o que ele queria que eu ministrasse, né? Porque posso até estar aqui falando, mas é ele quem usa a minha vida. E então, eu ali preocupada, eu fui para o Novo Testamento, voltei para o Velho, e ele me levou até a história de José. E ele falou muito forte comigo sobre sonhos e o tempo de Deus. E esse é o tema da mensagem, é sonhos e o tempo de Deus. Antes de começarmos, eu vou dar um contexto sobre o que é sonho, né? O que são sonhos? Sonho é um grande desejo, um objetivo ou aspiração que uma pessoa tem para a vida. É algo que ela espera alcançar, conquistar, viver ou se tornar no futuro. Mas também, para o cumprimento de qualquer sonho, seja ele qual for, exige tempo, amadurecimento e espera. Temos um percurso que nós temos que realizar até que consigamos alcançar aquilo que desejamos, o nosso sonho. E é isso que vamos ver nessa noite com a história de José. O tempo que ele levou, o tempo de espera e o caminho que ele percorreu até chegar no cumprimento do sonho que ele teve, né? E, irmão, sonhar não é errado. Muitas vezes até é Deus que nos dá, muitas vezes, o sonho. Mas todo sonho, ele existe um tempo. Ele precisa de espera. Todos nós gostamos de receber promessas, que Deus fala, eu vou te tornar um grande pregador, uma grande pregadora, uma cantora, mas ele pode muitas vezes nos falar assim, mas existe um tempo, existe um caminho que nós temos até que consigamos alcançar aquele objetivo. Podemos muitas vezes gostar da promessa, mas não aquele processo que temos que passar para podermos ser moldados por Deus. Aqui a história de José vai nos ensinar isso. José, ele era apenas um jovem de 17 anos. Ele era filho de seu pai Jacó com a sua mulher Raquel. A Bíblia deixa bem claro que Jacó amava muito a Raquel, que ela era a mulher da sua mocidade. E quando eu estava lendo, eu li toda a história, eu li desde quando começa a falar com Jacó até o final. E eu percebi que antes mesmo de José nascer, ele já era um sonho. Porque na Bíblia diz que Raquel não podia ter filhos, ela era estéril.
fico imaginando comigo como devia ser o desejo dela ter um filho. Quantas vezes ela foi dormir com aquilo na cabeça, Deus, mas eu queria tanto um filho. Para mim, o maior sonho dela era ter um filho, era poder gerar. Até porque o papel da mulher naquela época era só gerar e dar descendências. E ela não podia ter aquilo. Então, mesmo antes de José nascer, já existia uma história de sonhos. E então José nasceu, Deus concedeu o desejo de Raquel. E ali nós acabamos de ler que ele era o filho preferido de Jacó. E como forma de demonstrar esse amor por José, Jacó deu a ele uma túnica. E deu só para ele. Para os outros irmãos, não. Aquilo causou mais raiva nos seus irmãos. E eles começaram a odiá-lo. Fizeram com que aquele sentimento que já existia dentro dele se aflorasse ainda mais. E antes mesmo de tudo acontecer com José, Deus já tinha revelado para ele o que ele iria fazer através de um sonho. O primeiro sonho que ele teve foi que eles estavam em um campo catando feixes de trigo, e os feixes de trigo dos seus irmãos se curvaram perante o dele. O segundo sonho foi que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. E José, acredito eu, todo animado, foi contar para os seus irmãos, e em vez de eles ficarem alegres com José ou conversarem com ele, não, aquilo enfureceu ainda mais o coração deles e fez com que o ódio aumentasse ainda mais. Eu separei essa mensagem em alguns pontos. E o primeiro ponto é que Deus dá sonhos, mas ele não mostra o caminho. Deus mostrou o que iria fazer com José em sonho, mas ele não mostrou o que ele iria ter que passar. Ele não mostrou que ele ia ser jogado em um poço, ele não mostrou ele sendo vendido como escravo, ele não mostrou ele sendo acusado injustamente, ele não mostrou ele sendo preso, ele não mostrou ele sendo esquecido na prisão. Deus não mostrou, ele mostrou a promessa. Porque Deus pode até nos revelar o destino, mas o caminho que vamos ter que passar, ele vai nos revelando pouco a pouco, é um processo. E é de pouquinho em pouquinho. E é assim que acontece em nossas vidas. E voltando à história, certo dia, Jacó manda chamar José, e José vai, e ele dá uma ordem a José: vai até os seus irmãos para ver se está tudo bem com eles, que eles tinham ido para o campo pastar com as ovelhas. E José, nessa parte, acredito que ele podia muito bem dar uma desculpa para o seu pai e falar: não vou, eu já vou, como muitas das vezes nós fazemos com nossos pais. Vai secar a louça. Eu já vou, mãe. Eu faço assim, às vezes. Mas não, José, ele foi obediente, e ele foi. E quando seus irmãos viram ele chegando, viram ele de longe, já falaram, diz aqui na Bíblia, no capítulo 37 ainda: lá vem o sonhador. Olha que interessante, eles não chamaram José pelo nome dele, chamaram ele pelo sonho. Aqui mais uma vez nós vemos Deus falando sobre sonhos na história de José. E naquele momento, o ódio estava tão grande no coração dos irmãos que eles queriam matá-lo. Mas Rúben, um dos irmãos dele, pegou e falou: não vamos matar ele é do nosso próprio sangue, não vamos fazer isso. Então, eles decidiram jogar ele num poço que estava lá vazio. Então, quando José chegou, eles o cercaram, pegaram sua túnica e o jogaram naquele poço. Imagina José olhando para tudo aquilo, vendo seus próprios irmãos indo embora e deixando ele lá sozinho naquele poço. E sem entender nada. Mas ele
Quem sabe ele pensou, Deus, mas o Senhor me revelou um sonho tão bonito, 2 sonhos lindos, e por que eu estou aqui sendo jogado nesse poço? Mas fazia parte do processo. Talvez ele estivesse pensando, Deus, mas não era esse sonho que o Senhor me mostrou. Mas o Senhor sabe o que nós temos que passar. E tudo está no controle dele, nada escapa do controle dele. Por mais que nós não entendamos, ele sabe exatamente o que fazer. O segundo ponto é que o sonho ele foi recebido, mas as provas logo começaram. Às vezes pensamos que depois que recebemos uma promessa, vai tudo melhorar magicamente da noite para o dia. Mas vamos ver aqui que às vezes acontece exatamente o contrário. Depois que vem o sonho, que vem a promessa, vem o poço, vem a dificuldade, vem a prova. E talvez alguém aqui esteja vivendo exatamente isso. Você recebeu uma promessa de Deus, mas a sua vida piorou, as lutas vieram cada vez maiores e mais fortes, e você pensa, Deus, eu não vou aguentar, eu vou morrer esquecido neste poço. Mas Deus te diz nesta noite, você não vai morrer no poço. O poço não vai ser o seu fim. O poço faz parte do processo, o poço faz parte do caminho. Aleluia, aleluia. O poço não é o seu fim. O poço não foi o fim de José. O poço foi só o começo da sua história. E ali, depois de um tempo dele no poço, os irmãos estavam ainda decidindo o que iriam fazer, quando veio uma caravana de ismaelitas que estavam indo em direção ao Egito. E então eles decidiram vender José por 20 moedas de prata. E assim o fizeram. E para o seu pai, eles pegaram a sua túnica, mataram um animal e falaram que ele havia sido devorado. E ali Jacó acreditou que o seu filho havia morrido. Enquanto seu pai chorava, lamentava a sua morte, José ele era levado para um país completamente desconhecido. Mas Deus continuava escrevendo a sua história. E o terceiro ponto é que Deus continua trabalhando mesmo quando nós não entendemos. Ali, José chega ao Egito e ele é comprado por Potifar, que era chefe do exército de Faraó. Ali ele se torna escravo, ele perde sua liberdade, ele perde sua família, ele perde sua casa. Mas aqui que vemos que começa a aparecer uma frase que vai praticamente até o final da história de José, que é que o Senhor era com José. José decidiu em seu coração continuar sendo fiel, ele trabalhou, ele se esforçou, ele serviu, ele foi honesto, e Deus continuou a prosperar em tudo que ele fazia. E ele e Potifar, vendo isso, percebeu que o Senhor o abençoava e tudo que ele fazia dava certo, prosperava. Então ele decide colocar José como administrador da sua casa e de todos os seus bens. E aqui vemos uma parte muito interessante, porque mesmo sem perceber, o Senhor começou a trabalhar na vida de José. Ali ele começou a administrar a casa de Potifar, porque futuramente o Senhor ia colocar ele para administrar todo o Egito. Então ali Deus já começou a moldar José para ele conseguir futuramente administrar algo bem maior. Porque Deus não prepara apenas o sonho, Ele prepara a pessoa que vai viver o sonho também. Ali na casa de Potifar, ele tinha uma esposa. E ela começou a tentar seduzir José. E todos os dias ela fazia isso. Até que um dia ela agarrou, não tinha ninguém em casa. Ela agarrou José fugiu. Ela ficou com um pedaço de suas vestes. Então ela decidiu mentir e falou para o seu esposo que ele havia tentado agarrar ela. Obviamente Potifar não ia acreditar na palavra de um escravo,
e sim na de sua mulher. Então ele foi acusado injustamente e foi parar na prisão. E agora ele está na prisão, preso injustamente. Quem sabe ele poderia ter pensado, agora acabou aqui. Agora eu vou viver para sempre nessa prisão. Mas a Bíblia continua dizendo que Deus era com José. Porque até a prisão fazia parte do processo. Na prisão, José ele não ficou reclamando. Mais uma vez ele permaneceu fiel. E mais uma vez Deus o honra pela sua fidelidade. Tanto que nós lendo aqui, o carcereiro mesmo passa a deixar José administrar a prisão. Porque ele viu que ele tinha algo diferente nele e que tudo que ele fazia ia bem. Ele administrava e deixava tudo com José. Então, aqui nós percebemos que na casa de Potifar, José administrava, e na prisão, José administrava. Aqui nós vemos que Deus continuava treinando José. E foi na prisão que José conheceu o copeiro e o carcereiro. Eles haviam feito algo que desagradou ao faraó e foram mandados para a prisão. E lá eles ficaram pelos cuidados de José. E certa manhã, José foi falar com eles e percebeu que eles estavam com uma cara de preocupados, assustados. E ele perguntou o que havia acontecido. E eles disseram que eles tiveram sonhos e que aquilo ficou na mente deles, que eles estavam preocupados. José fala que ele não tem o dom de interpretar, isso vem de Deus, mas que era para eles contar os sonhos. Então os dois contaram. Significava quase a mesma coisa, só que o do copeiro significava que entre 3 dias ele seria restituído, voltaria ao seu cargo no palácio, e o do padeiro é que ele seria condenado à morte. E aconteceu exatamente como Deus havia revelado para José. E antes do copeiro sair da prisão, José faz apenas um pedido para ele: lembre-se de mim quando estiveres no palácio. Mas a Bíblia diz, no capítulo 40, no versículo 23, diz: apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se completamente dele. E não foram 2 dias, não foram 2 semanas, não foram 2 meses, foram 2 anos. 2 anos que ele havia sido esquecido completamente. José poderia até ter sido esquecido pelos homens, mas por Deus não. E o tempo de Deus chegou na vida de José. Deus ele não se atrasa, ele sabe exatamente a hora certa de agir. Por mais que você pense que está demorando, Deus sabe exatamente a hora de agir. Então, não queira se apressar, não queira apressar Deus, porque Ele só vai fazer no tempo dEle. No tempo dEle, o teu trabalho é só esperar e confiar. Porque demais Ele vai fazer na hora exata. Então, o tempo de Deus chegou para a vida de José. Certo? Depois, passados esses 2 anos, Faraó ele teve um sonho. Ele teve 2 sonhos em uma mesma noite. E ele ficou atordoado por causa disso. E chamou todos os sábios que tinha no Egito e ninguém conseguia decifrar o que aquilo significava. Então, o copeiro, escutando o que estava acontecendo, ele falou para o rei: olha, rei, me lembrei agora de um rapaz, de um jovem que esteve comigo lá na prisão e que cuidou de mim, e que quando eu e o padeiro tivemos 2 sonhos, ninguém conseguia interpretá-los, mas ele conseguiu. E exatamente como ele falou, se cumpriu. Então o faraó manda chamar José. Ali ele toma um banho, diz na Bíblia, ele toma banho, faz a barba, troca de vestes e se apresenta ao rei. E ali o rei conta para ele sonhou com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras que engoliam. E o outro sonho era com 7 espigas
bonitas, robustas, e 7 espigas mirradas, murchas, e que comiam as espigas boas. E ali Deus revela, dá a interpretação para José e fala que significavam 7 anos de muita fartura que viriam para o Egito, e depois viriam 7 anos de muita fome. E ele aconselhou o rei a arrumar alguém que administrasse durante o tempo de fartura para que sobrasse durante o tempo de fome que viria. Então ali o rei fala que alguém melhor que ele para fazer isso, senão José mesmo, que deu a interpretação. Então, naquele mesmo dia, ele recebe um anel, ele recebe novas vestes, ele sobe numa carruagem e ele se torna governador do Egito. Ele podia até ter dormido aquela noite como prisioneiro, mas no outro dia, ele foi nomeado como governador do Egito. Acima dele, só Faraó. Irmãos, percebam isso, que quando o tempo de Deus chega na nossa vida, não há homem, não há nada, não há demônio, não há Satanás que impeça. Ninguém pode impedir. Quando Deus quer fazer, quando o tempo dele chega em nossas vidas, nada vai impedir. E aqui vemos que veio os 7 anos de muita fartura, mas depois veio os 7 anos de fome. E é nessa parte que a gente vê como José foi moldado e usado por Deus não só para salvar a vida dos egípcios, mas de toda uma terra, porque a fome não assolou só o Egito. Então, muita gente ia até o Egito para buscar comida. E uma das pessoas que foram seus próprios irmãos. Os irmãos que anos antes o venderam como escravo, o jogaram em um poço. E quem sabe, aquele momento José podia ter pensado: é agora que eu vou me vingar, é agora que eu vou matar, é agora eu vou fazer a mesma coisa que eles fizeram comigo. Mas o seu coração não se deixou corromper por esses pensamentos. Ele perdoou os seus irmãos e ali ele fez prova para ver se eles haviam mudado, se aquele tempo, depois de tudo que tinha acontecido, se eles tinham mudado mesmo, e realmente eles tinham mudado. Então ele perdoou os seus irmãos, eles se perdoam. José, ele fala para os seus irmãos irem buscar o pai dele, que estava na terra de Canaã, para vir morar no Egito, que lá ele ia dar morada, ele ia dar pastos para eles trabalharem. E nós vemos como Deus usou a vida de José, e mesmo depois de tudo que ele passou, ele continuou sendo fiel, ele continuou íntegro a Deus. Mesmo depois do poço, da prisão, de ser vendido como escravo, de ser acusado injustamente. E depois de tudo isso, ele ainda perdoa os seus irmãos e ele entende que tudo aquilo fazia parte do plano do Senhor. Tem um versículo aqui que diz, em Gênesis 50, 20: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Naquele momento ele percebeu que tudo que ele havia vivido fazia parte do propósito, parte do plano de Deus para a vida dele, e que era necessário ele passar por aquilo. E, irmãos, enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou muito comigo, muito mesmo. E Ele me fez lembrar de tudo o que eu já passei. Muitas vezes os irmãos podem olhar para mim: você é jovem, você não tem luta, você não passa por nada. Mas eu vou contar o meu testemunho. Vou tentar ser o mais rápido possível. Tudo começou em dezembro de 2015. Eu tinha 5 anos. E eu comecei a ter muitas dores nas juntas do pé e da mão. A da mão é essa dobrinha que fica aqui. Eu comecei
a sentir muitas dores aqui. Era como se eu tivesse, alguém apertasse e desse choque. Eram dores insuportáveis. E eram crises que eu sentia. Eu podia estar falando normal aqui, que de repente essas dores vinham, e eu começava a chorar e a gritar, porque eu não sabia o que fazer. Então, meus pais, eles me levaram na pediatra, e ela falou, é normal da idade dela sentir essas dores, porque são dores de crescimento. Os ossos delas estão desenvolvendo, então essa dor é normal. E assim, voltamos para casa, e novamente, essas crises vinham, passavam, voltavam, e assim foi por um tempo, e era médico daqui, médico dali, exame dali, mas a tua filha não tem nada, ela é uma criança saudável. É normal, para a idade dela é a mesma coisa. Todos os médicos falavam praticamente a mesma coisa, que era dor do crescimento. Até que no dia 23 de dezembro, a minha mãe foi decorar a igreja para o culto de Natal que ia ter no outro dia. Eu fui junto e eu lembro que naquele dia eu senti tanta dor, que eu não estava mais aguentando. No dia 24 de dezembro, nós fomos para o Hospital Paranaguá para ver o que podia ser feito por causa disso. E lá o médico, ele me encaminhou com urgência para o Pequeno Príncipe, porque podia ser câncer nos ossos, e se não tratasse, não descobrisse, poderia ser algo muito pior. E ali nós fomos. Eu lembro que eu ainda não queria ir, porque era culto de Natal e eu ia ser Maria na igreja, eu não queria ir de jeito nenhum. Mas fomos. Ali nós não sabíamos o que iríamos passar. Não fazíamos nem ideia, mas fomos com a certeza que Deus estava no controle de tudo. E ali passou-se mais tempo e mais exame, mais médicos, e ninguém descobriu o que eu tinha. Passei o Natal e o Ano Novo internada. Foi em janeiro de 2016, que eu lembro, foi uma manhã, estava na brinquedoteca, brincando com a minha mãe. Meu pai chegou e falou que tinha uma médica que queria consultar e ver como eu estava. E ali nós descemos, foi algo bem rápido, foi uma consulta muito rápida. Ela só olhou assim, fez um check-upzinho, mandou fazer um exame. Naquele mesmo dia eu fiz o exame e ela falou, o resultado sai hoje pela parte da tarde ou amanhã de manhã. Aquela tarde não saiu, fiz o exame, mas não saiu o resultado. E no outro dia, pela manhã, ela estava na porta do nosso quarto com o diagnóstico. Não era um diagnóstico bom, não era o diagnóstico que queríamos receber. Mas mesmo depois do diagnóstico, nós continuamos confiando no Senhor, porque Ele tinha o controle de tudo. O diagnóstico era de leucemia. Eu estava com câncer no sangue. E naquele mesmo dia nós começamos o tratamento de quimioterapia. E assim foi por um tempo. Depois de algumas semanas que a gente tinha iniciado o tratamento de químio, ela falou que se naquela semana não me desse febre, eu poderia retornar para casa. Depois de 15 dias eu iria fazer um exame de sangue e voltar para fazer as químios. E naquela semana eu fui, deu tudo certo, estava tudo certo comigo, não tive febre, não tive intercorrência nenhuma. Voltamos para casa. Passou-se os 15 dias que tínhamos que fazer o exame para retornar. E quando recebemos o laudo do exame, lá tinha que eu não tinha mais células de câncer nenhuma. Apenas 15 dias depois do diagnóstico, Deus já havia operado o milagre dele. Mas tivemos que continuar com o tratamento, porque se não fizesse o tratamento certinho, o câncer podia voltar de uma maneira mais agressiva. Então, continuamos o tratamento. E foi de janeiro de 2016 até metade de 2018, fazendo o tratamento. Irmãos, em cada detalhe, em todos os dias que nós íamos para Curitiba, nós víamos o cuidado do Senhor com as nossas vidas. Nós víamos quanto livramento Ele tinha
nos dado até ali. E eu lembro que eu sempre pensava, apesar de ser muito pequena, eu sempre acreditei que Deus tinha o controle de tudo e que nada fugia do seu controle. E eu lembro, uma semana a gente ia fazer a químio, tinha semanas que a gente passava mais para Curitiba do que aqui em Paranaguá. Eu lembro que eu estava no carro com a minha mãe, estava tocando um hino, e eu falei para ela que Deus não nos dá uma cruz maior do que nós conseguimos carregar. E que a minha cruz era ter aquele câncer, mas que Deus estava ali do meu lado me ajudando. Era exatamente isso que eu pensava, irmãos. Que Deus estava ao meu lado, apesar de ser apenas uma criança, eu entendia o que eu estava passando. Mas eu entendia que Deus era bem maior do que aquilo. E que um câncer para Ele não era nada. Um tratamento de um câncer para Ele não era nada. E assim foi, irmãos, até 2018, quando fizemos a última químio e um outro exame que eu tinha que fazer também junto com a químio. E só que depois de todo o final da químio, tem 10 anos de acompanhamento com a doutora. E que eu vou todo ano para Curitiba, ia todo ano para Curitiba para consultar, era só consulta. E esse ano, para a honra e glória do Senhor, foi o último ano que eu fui para a consulta. Eu recebi alta totalmente. Eu queria... Pode colocar a foto, irmão? Aí está a foto de quando eu perdi todo o meu cabelo por causa da químio. E aqui, essa foto foi tirada ano passado. Com o meu cabelo que Deus me deu depois de tudo. Depois de todo o processo. Depois de tudo que passei, assim como José, irmãos. Nós temos que percorrer o caminho para poder chegar no propósito. Não adianta você querer pular etapa, não adianta você querer barganhar com Deus e falar, Deus, mas já vivi tudo isso. Se é o tempo de Deus, se é o caminho que Ele quer que você percorra, vá com fé, vá confiando que Ele tem o poder, Ele tem o controle em suas mãos. Não pense, não duvide de Deus, não duvide do seu poder, porque Ele é infinitamente maior para fazer além daquilo que imaginamos. Somos homens, somos falhos, somos limitados. Mas Ele é um Deus tão grande, seu amor por nós é tão grande, muito maior do que imaginamos. Assim como José, assim como eu passei, você também irá passar. Apenas continue confiando. Continue confiando que o Senhor, Ele vai fazer na sua vida e vai cumprir. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, apenas confie. Essa era a minha mensagem. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. E eu agradeço a oportunidade.